Eu sou Luiz Guilherme da Costa Marques, engenheiro químico, pesquisador aqui da COP. Isso aqui é o Laboratório de Produção de Biodiesel, da COP UFRJ. Essa estrutura aqui tem 2 anos de funcionamento. Essa planta de produção de biodiesel já funciona desde 2003, em outro galpão. Neste galpão novo, desde junho de 2006. Essa planta produz biodiesel a partir de diversas matérias-primas, entre óleos vegetais e gorduras animais, sejam elas residuais ou de cultivo. Então, óleo residual, óleo de soja, óleo de mamona, gordura animal, sebo bovino, todas as matérias-primas graxas. Nós recebemos quanto a óleo residual, nós recebemos tanto do programa do PROV, quanto recebemos a cozinha industrial, a cozinha do refeitório do SEMPS, da Petrobras, outras coletas também dos próprios restaurantes aqui da universidade, em torno, isso como matéria de resíduo. Tá? Fora resíduo, a gente recebe também outros óleos para fazerem testes, eventualmente para colocar em caminhões e ônibus. Nesse momento, o objetivo, ao ser montada essa usina, o objetivo principal era conhecer essas matérias-primas, a diversidade brasileira, produzir uma quantidade suficiente que pudéssemos colocar num teste durante um tempo para medir realmente o efeito dele no motor. Tem como principal característica produzir biodiesel a partir das diversas matérias-primas nacionais e testar em ônibus e caminhões do ciclo diesel. Agora, a partir de um certo momento, a gente já pensa em montar energia a partir dessa usina. É um passo seguinte. São diversas as frotas, na verdade são projetos e programas levando em consideração alguns veículos, as montadoras também, Volkswagen junto. Então, no momento nós estamos com 4 caminhões de uma de construção civil, já botamos caminhões de lixo, já botamos ônibus de circulação no município. Então são diversas frotas diferenciadas, cada uma testando durante a próxima frota deve ser o pessoal do PROV, que a gente vai colocar também para funcionar.
Os resultados estão sendo bem satisfatórios. A nossa primeira dificuldade, ou primeiro atendimento, é conseguir colocar na especificação o biodiesel aqui produzido. Isso a gente tem conseguido com as diversas matérias-primas. Uma vez conseguido colocar na especificação, segundo a norma da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, nós conseguimos testar em caminhões e os resultados têm sido satisfatórios. Os caminhões e os ônibus, os veículos têm tido resultado tão bom quanto o óleo diesel comum. Então, os resultados têm sido satisfatórios. O projeto PROVE, ele começou já há algum tempo, nós estamos recebendo há um certo... esse produto, o volume tem aumentado. O que a gente começou a identificar é que esse óleo realmente, como os outros resíduos, são óleos que tem uma diferença é muito heterogênea essa matéria-prima, a gente precisa dar uma classificada, filtrar alguma coisa, mas os resultados têm sido bons. Nós agora já temos uma produção de biodiesel com esse óleo do PROVE. Nosso próximo passo agora é realmente colocar esse biodiesel produzido a partir desse óleo coletado pelo PROVE em teste de caminhões. A gente não conseguiu testá-lo ainda efetivamente. A gente já tem dentro da especificação, já tem um volume interessante, vamos começar a colocar um carro para funcionar. O ideal é que isso seja feito na própria coleta. Na verdade, o ideal é que a gente consiga orientar quem está fornecendo óleo a evitar maiores sujeiras. A filtragem talvez não seja o maior problema, talvez a água seja um grande problema. Eu acho que o principal... O principal ponto aí observado é a questão da água. Se esse óleo for reservado, for condicionado sem água, facilita realmente o nosso processo aqui. Quanto a filtrar, isso realmente fica um pouco mais difícil. A gente pode filtrar aqui, não tem problema, a filtração é para os sólidos grandes. Agora, a água é um grande problema. Muito no nosso processo aqui. E durante no local de coleta, é possível que se separe o óleo da água. Isso seria o ideal. Quanto à filtração, a gente faz por aqui mesmo. Na verdade, quando eu me refiro à acidez, é o uso contínuo desse óleo. Por exemplo, o óleo que for usado... diversas vezes em fritura, apresenta uma cor mais escura. Isso já sinaliza que ele deve ter uma acidez maior, ou seja, ele está mais desgastado, mais usado. Os óleos com pouco uso, a coloração é um indicativo interessante. Quanto mais usado esse óleo, mais escuro está esse óleo. Quanto mais escuro estiver provavelmente mais ácido, menor será a sua conversão em combustível. É possível vir transformá-lo? Sim, mas a conversão é pior. Então, os óleos mais claros tendem a ser os óleos de melhor qualidade para conversão. A gente pode, inclusive, fazer essa separação aqui. Na verdade, o ideal, levando a questão, tirando um pouco...
a questão de saúde também, a reutilização desse óleo diversas vezes causa problema na saúde também. Então, na verdade, o ideal é que a gente não use o óleo muito, não em função aqui da indústria, mas até pela saúde das pessoas que usam. Agora, se você puder separar um óleo de fritura com pouco uso do de muito uso, ajudaria. Se não, também não tem problema. Evitar água talvez seja a maior dificuldade nossa aqui. E talvez uma facilidade para quem está fornecendo esse óleo, é não contaminá-lo com água. Eu acho que mais vantajoso seria, num processo a gente começar a identificar as que são mais ácidas, as menos ácidas, e fazer uma separação, já uma destinação para sabão e outra destinação para biodiesel, que eu acho que é possível. Isso antes de começar o processo? Isso antes de começar o processo aqui. Agora, outra coisa que é importante é que os óleos vegetais... Eles podem ser misturados para a produção de biodiesel. Isso também é bem interessante. Por que eu digo isso? Porque às vezes alguém pode dizer assim, mas o óleo de fritura não tem um volume grande para a produção de biodiesel nacional. Não tem, mas ele pode entrar com matéria-prima misturada a outro óleo. Não tem por enquanto. Daqui a pouco. Mas suponha que você, quanto ao programa nacional, que é um volume muito grande, ele pode entrar bem nos centros urbanos, contribuir bem. Contribuir bem. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um estado que tem pouca cultura de oleaginosa, ou pouca área para plantio, é um óleo pode juntar com outros para além de ser um problema ambiental aí, enfim, latente, todo mundo está começando a sentir isso no dia a dia. Além de uma contribuição social, quando você começa a agregar pessoas a coletar isso. No caso do PROV, Então você tem um... Então, pelo que eu entendi, o rendimento... variáveis aí, né? Uma é a qualidade do óleo e a outra é a questão da glicerina. Tem uma porcentagem exata do que você botou 10 litros de óleo? Vamos supor que seja um óleo perfeito, virgem, 10 litros de óleo. 100% vira biodiesel? Na verdade, mas é glicerina. Na verdade, em massa, porque o óleo... Você bota óleo e álcool. Tá. O álcool reage com o óleo, quebrando ele, e a quantidade de álcool que você colocou é mais ou menos a quantidade que vai dar de glicerina. Tá. Tá? Você botar... Que também tem uma aplicação também, glicerina. Principalmente sabão. Sabão. O que é feito com a glicerina? A produção aqui nossa, a gente está estocando com glicerina e cede para outros centros de pesquisa, porque existe uma pesquisa também muito direcionada ao Brasil para aproveitamento dessa glicerina, já que o programa vai gerar uma quantidade de glicerina grande.
achar uma saída para ela. Essa glicerina ainda é uma glicerina suja. Ainda se referindo ao óleo de fritura, ela sai mais suja ainda. Porque todas as impurezas vêm para ela. Então a gente precisa fazer um pré-tratamento, uma coisa assim, para transformar num sabão industrial. A gente aqui às vezes faz. Para sabão de uso pessoal, sabonete, essa glicerina precisa ser melhor purificada para não ter problema nenhum dermatológico. Né? Agora, no caso do programa, as cooperativas que compõem o programa, o que a gente poderia estar fazendo na nossa cooperativa para tratar melhor o óleo, assim, no caso de estar separando ele da água e tirando um pouco da... Um trabalho bem simples, bem artesanal mesmo. O que a gente pode fazer e deve fazer é uma filtração. Primeira coisa, antes da filtração, a questão da água. A orientação da onde a gente vai coletar, para a pessoa entender que não misturar com água não é atrapalha o nosso processo. Que muitas das vezes a gente pega num local onde o cara ele tem um restaurante, ele tem algumas frangueiras, e ali, querendo ou não, gera muita água, né? Então... Não, essa água tudo bem. O que acontece é que às vezes essa água a gente vai ter que tirar lá, por decantação mesmo. Essa água esse vai processo... precisar, a gente até, mas aí na indústria a gente faz um aquecimento se for o caso para tirar esse excesso de água, muita água que é o problema. O que acontece? Às vezes você tem um recipiente lá no seu ponto de coleta, um recipiente de óleo, que esse recipiente acabou, o cara vai trocar esse óleo. Justo. Ao invés dele abrir e tirar, às vezes ele lava. Antes de tirar, traz essa água. E pra gente não é benéfico. O ideal, seja um recipiente, uma panela, um tacho, seja o que for, ele escorre o óleo. Uma vez escorrido o óleo, depois ele lava aquilo ali para usar novamente. É o ideal. Mas a gente mesmo assim vai receber água. Recebendo água, a gente deve... deve deixar decantando, drenando essa água no fundo. E o que eu faria com essa água drenada? Essa água drenada a gente precisa pensar, realmente precisamos ver o que a gente pode fazer com ela ainda.